das suas próprias casas. E isso é uma característica que favorece essas mulheres aristocratas para que elas possam receber em casa os homens de letras, né, os filósofos da época. Então elas não precisam sair na rua, né, elas não precisam sair de casa. Isso é uma coisa interessante porque isso também é uma diferença entre o século XVII e XVIII. Porque no século XVIII se disseminam os cafés, né, como espaço de debates literários, filosóficos e políticos. E quando a discussão, né, o debate, migra dos salões para os cafés, que acontecem no espaço público, aí se torna muito mais difícil para as mulheres participarem dessas discussões, justamente por o café estar no espaço externo, né? Agora, não é só isso também, né? É claro que essas mulheres que eram salonières, que eram casadas, a Madeleine de Scudéry nunca foi casada, né? É uma das solteironas convictas da época. Pouquíssimas mulheres, né, foram solteiras como foi a Madeleine de Scudéry. E também foi uma mulher que viveu da sua própria pena, né? Quer dizer, ela viveu da venda dos seus livros. Mas ela é um caso realmente à parte. As mulheres, no geral, essas aristocratas que eram anfitriãs dos salões literários, elas eram casadas. E como é que acontecia isso? Porque esses maridos, eles normalmente eram pessoas mais abertas, mais tolerantes. Muitas vezes eles próprios eram homens de letras, né? Ou não se importavam, né, que essas mulheres tivessem essas atitudes. O caso do Conde de Lafayette, né, que é o marido da Madame de Lafayette, ele é um homem que é totalmente alheio à vida dela, né? Ele vive nos seus campos lá, cuidando da administração da sua produção no campo, e ela vive na cidade de Paris, e eles tinham uma diferença de idade bem significativa, se eu não me engano, mais de 20 anos de diferença. Bom, enfim, se especula muito a respeito desse casamento, eu não vou entrar nessa questão aqui, mas o fato é que eles não tinham uma relação assim próxima, né? E eles viviam nos campos e ela vivia na cidade, e lá ela recebia os seus amigos nos salões e tal, né? E ele aparentemente não se importava, assim como tantos outros. Então era necessário também ter um marido que tivesse, né, essa atitude um tanto quanto tolerante. Acho que seria isso. Cris, obrigada. E as outras mulheres, ou seja, o seu recorte é para as mulheres da aristocracia, e as mulheres que estão no caminho e também vão construir a revolução, né? Veja, eu me dedico especialmente ao estudo dessas mulheres aristocratas, que são as mulheres que têm acesso, como eu falei antes, à palavra escrita, né? Porque eu estudo especialmente fontes do século XVII, que são fontes escritas. Eu estudo as correspondências, né? Os tratados literários, os romances e tal. É muito difícil, esse é um dos problemas do trabalho do historiador, né? É muito difícil saber sobre as mulheres comuns, ou seja, sobre as burguesas, sobre as camponesas, justamente porque não há muitas formas de registro a respeito dessas outras mulheres. Porque as mulheres da aristocracia, elas falaram sobre elas próprias, né? Elas registraram sobre as suas vidas e deixaram, muitas vezes, inclusive, memórias, né? O gênero literário, memórias, né? Muitas vezes elas nem são escritoras, não publicam romances, nem poesia, nem nada disso, essas aristocratas, mas elas escrevem como se fossem diários, né? Que na época eram chamados de memórias. E essas memórias, então, foram preservadas. Ou a correspondência, né, que elas trocaram até mesmo entre elas próprias, né? A correspondência entre as mulheres de letras e entre homens e mulheres de letras. Agora, as mulheres camponesas e muitas das burguesas não deixaram esse tipo de registro, né? Então a gente não...
há uma dificuldade da historiografia de conhecer mais profundamente a perspectiva dessas mulheres populares, né, das mulheres comuns. Agora, você comentou a respeito do contexto da Revolução. Eu não estudo assim, especificamente o tema das mulheres na Revolução Francesa, mas sabe-se, né, isso muitos historiadores já discutiram, já estudaram, de que as mulheres participaram diretamente do processo revolucionário francês, né, e que elas foram às ruas e muitas vezes são tidas como sujeitos que foram tão violentos, né, ou participaram de maneira tão violenta ou tão importante quanto os homens no contexto revolucionário, talvez até mais que os homens. E só que elas, enfim, a principal nome da perspectiva burguesa desse período é a Olympe de Gouges, né, que escreve a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, em contestação à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, porque se elas estão no campo de batalha, vamos dizer assim, da Revolução, né, se elas tomam a frente do processo revolucionário, por outro lado, na perspectiva do exercício do poder político, elas são muitas, ali no contexto revolucionário, colocadas de lado, né? Os jacobinos e os girondinos, enfim, que tomam o poder naquele momento da Revolução, eles não admitem essa construção da igualdade entre os gêneros, né? E a Olympe de Gouges, especialmente, vai escrever contestando essa situação. E lá da Inglaterra, depois a Mary Wollstonecraft, né, que talvez vocês conheçam, que escreveu a Reivindicação dos Direitos da Mulher, também vai contestar essa mesma situação. Boa tarde. Primeiro, queria agradecer pela palestra extremamente agradável. Eu fiquei com uma curiosidade, em especial quando uma palestra justamente é agradável e suscita interrogações. Muitas vezes vamos questionar aspectos que ultrapassam as fontes do historiador ou da historiadora, né? Mas isso